Olá, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apresentaram um balanço do atendimento da Central 180 e das ações do governo federal de combate ao tráfico e exploração sexual de mulheres. Veja como foi. Comentar, querida amiga ministra Eleonora Menicucci, doutor Leandro Daello, saudar o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, todos os servidores do Ministério da Justiça e da Secretaria de Política para Mulheres que estão aqui presentes, dizer de início que a questão do tráfico de pessoas não é um problema, obviamente, brasileiro. Ele é um problema mundial. E é um problema que tem alarmado, preocupado e assustado os órgãos de segurança e os governos de todo mundo. Eu diria que não há fórum internacional que não se discuta a criminalidade, que ao lado do tráfico de drogas, do tráfico de armas, não se discuta também o tráfico de pessoas. Tamanha dimensão dessa ação criminosa no mundo e as nefastas consequências que ela acaba trazendo para todas as nações. A nossa intenção nesse momento, tanto do Ministério da Justiça como da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ao divulgar e buscar dar amplitude a essa operação, ela tem um propósito muito claro. Uma das maiores dificuldades que se tem para combater o tráfico de pessoas é que as pessoas não denunciam. É que as pessoas não se pronunciam a respeito. Ele é um crime muito difícil de ser identificado e investigado na sua autoria. E esse é um problema que os fóruns policiais sempre discutem. Sem a denúncia, sem a confirmação, nada se faz. Então, exatamente por isso, nós queremos colocar esta operação que foi realizada em conjunto pela Polícia Federal Brasileira e a Polícia Espanhola como um paradigma importante de como, quando as pessoas denunciam, se podem chegar a resultados importantes. Ou seja, a nossa presença hoje, tanto minha como da ministra Eleonora Menicucci, como do Dr. Leandro Daello, vai nessa linha. Ou seja, divulgar para que as pessoas percebam a gravidade do crime e nos auxiliem a apurá-lo. O governo brasileiro tem tomado várias iniciativas, além da investigação das denúncias que nos chegam pela Polícia Federal, que tem feito um trabalho muito competente, sempre que alguma coisa é colocada a claro, do ponto de vista de uma notícia de crime, nós também temos tomado outras medidas. Em 2009, foi baixado um decreto criando o primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nesse momento está na Casa Civil, para ser apreciado pela Presidenta da República, um novo decreto com um novo plano, que foi discutido por vários ministérios, traçando diretrizes que unificam o governo no combate e no enfrentamento desta forma de criminalidade. Da mesma maneira, nós temos produzido materiais pedagógicos. A Secretaria Nacional de Justiça lança hoje um guia de referência para a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, com uma série de informações muito importantes que depois pode até ser, caso os senhores tenham interesse, expostas pelo secretário Paulo Abrão. Da mesma forma, a Secretaria de Política para as Mulheres lança um material muito interessante na forma de um passaporte, em que se colocam dicas, será lançado no Carnaval, em que se colocam dicas justamente para que as pessoas possam ser orientadas na hora que viajem e possam se acautelar em relação a essas práticas. Mas, como eu disse, tudo isso é feito para que as pessoas denunciem, porque esta operação que foi realizada com prisões no dia 30, ela se deveu justamente a uma denúncia de uma pessoa, de uma familiar, que, a partir de uma novela que trata do problema, se apercebeu de que a sua filha estaria numa condição possivelmente semelhante àquela que era retratada na novela. Utilizou um 180. A denúncia não chegou. Foi remetida à Polícia Federal. A Polícia Federal, obviamente, fez um exame preliminar da denúncia. E, nesse exame preliminar, percebeu que havia indicativos de que os fatos denunciados
poderiam ser verdadeiros, ou seja, havia plausibilidade da denúncia. Nessa perspectiva, a Polícia Federal imediatamente contactou a nossa adidância da Polícia Federal na Espanha, porque a denúncia dizia exatamente de tráfico de mulheres para aquele país europeu. Então, a Polícia Federal contactou o nosso oficial de ligação, o delegado que trabalha na Espanha, o delegado Andrei, para que ele pudesse examinar exatamente essas situações, enquanto a investigação continuava com o nosso pessoal do Brasil. O delegado está aqui presente, inclusive, também pode dar mais informações. Essa investigação se realiza, portanto, concomitantemente no Brasil e na Espanha. No Brasil, o que se apura? Se apura que um casal em Salvador aliciava jovens dentro desta característica que foi bem descrita pela ministra Ilona Menecute, ou seja, jovens bonitas, que tinham dificuldade financeira e, portanto, procurava para isso, faziam isso numa academia de ginástica em Salvador. A partir dos contatos que faziam nessa academia de ginástica, levavam estas moças que tinham, ou seja, aquelas que estavam sendo alvo dessa organização criminosa, para um bar em Salvador, para que pudessem melhor conhecê-las, para que pudessem melhor seduzi-las pelo que falavam. E diziam, obviamente, que elas ganhariam muito dinheiro na Espanha, que elas teriam com eles apenas uma dívida em torno de 1.000 euros, e que, quando lá chegassem, poderiam pagar facilmente esta dívida. Davam roupas para elas, treinaram essas moças justamente para que elas pudessem parecer turistas na hora que fossem entrar na Espanha, ou seja, ensinaram como tinham que se comportar para que, ao passar pelo setor de imigração espanhol, pudessem se identificar como turistas, deram dinheiro para que elas, caso se fosse perguntada quanto tinham, mostrassem que tinham dinheiro para ficar na Espanha, providenciaram documentos, passaportes, e assim elas foram levadas à Espanha. Descobriu-se que essa quadrilha atuava basicamente em duas cidades espanholas, a cidade de Ávila e a cidade de Salamanca, em duas casas noturnas, ou em duas boates, se preferirem, Boate Vênus e Boate Marte. Talvez por isso essa operação foi batizada pela polícia espanhola como Operação Planeta, claro, justamente porque nós tínhamos a Vênus e Marte como as duas boates em que as moças eram levadas. A polícia espanhola, por sua vez, investigou, a partir das informações de inteligência passadas pela Polícia Federal Brasileira, estas questões, e detectou que nessa casa haviam, sim, moças confinadas, não só brasileiras. Havia aquela vítima que havia sido noticiada pelo 180, mas uma outra brasileira também, e ainda mais 4 mulheres, 3 romenas e uma de Serra Leoa, ou seja, que estavam confinadas. Outras mulheres também trabalhavam nesses estabelecimentos, mas já tinham conseguido, digamos assim, uma confiança para que pudessem não estar confinadas. Elas dormiam fora, se permitia que pudessem dormir fora destes estabelecimentos. As que estavam confinadas não podiam sair, só saíam quando ia se fazer a limpeza, a higienização do local. E saíam sob fortíssima vigilância para que efetivamente não pudessem fugir. Quando chegaram, essas moças souberam que a dívida não era 1.000 euros, a dívida era 4.000 euros. E, evidentemente, então, se revela essa situação de cada vez mais a dívida aumentar e elas não poderem efetivamente fugir. Diante da comprovação dos indícios desta prática criminosa, numa operação conjunta por ordem judicial, expedida no Brasil, e também por ordem judicial, a pedido do Ministério do Interior espanhol, foi expedida também uma ordem por juiz espanhol, foram, na data combinada do dia 30, no horário previsto, a partir do fuso horário, no mesmo horário, porque a operação tem que ser desencadeada ao mesmo tempo, para que ninguém noticie ao outro, foram feitas as prisões. O casal aliciador no Brasil foi preso,
além de outras pessoas que foram conduzidas e que serão conduzidas por condução coercitiva para prestar depoimento. Não se descarta a possibilidade de novas situações de envolvimento surgirem e de outras prisões serem feitas no Brasil. Na Espanha, por sua vez, foram presos os gerentes dos 2 estabelecimentos e ainda foram feitas buscas nessas casas, a Vênus e a Marte. E lá se encontrou uma pequena quantidade de drogas, se encontrou dinheiro, 5.000 euros, se encontrou também uma pistola elétrica, daquelas chamadas de armas não letais, ou menos letais, como se tira o sentido correto da expressão, dentre as situações outras que foram apuradas. Não se descarta, ainda as investigações continuam, e não se descarta a hipótese também, em Espanha, de outras pessoas serem presas, detidas, ou se identificar todo o conjunto de mulheres que eram submetidas a esta exploração por força desta organização criminosa e por força desta quadrilha. O governo espanhol, através do seu Ministério do Interior, soltou uma nota divulgando o ocorrido. Nós temos aqui a nota do governo espanhol e nós estamos hoje também cientificando a opinião pública brasileira. E apenas afirmar que cada vez mais as pessoas têm que ter confiança em denunciarem. Elas não podem ter vergonha, seja por terem sido vítimas, ou seja porque seus familiares foram vítimas disso. Não há vergonha que possa inibir a necessidade de apurar e se desbaratar quadrilhas que destroem vidas de pessoas, que destroem famílias e que acabam trazendo um problema de grande vulto como esse. Então, é o apelo que nós fazemos, dizendo, quando as pessoas denunciam, nós vamos atrás e nós conseguimos chegar ao resultado, exterminando quadrilhas que poderiam trazer o infortúnio, a desgraça para muitas mulheres brasileiras e de outros países. Da mesma forma, nós queríamos aqui, nessa oportunidade, agradecer, em primeiro lugar, o excelente trabalho feito pela Polícia Federal. A doutora delegada que está aqui, pelo doutor Andrei na Espanha, um trabalho competente de uma equipe bem comandada pelo doutor Leandro Dayala. Em segundo lugar, agradecer à Polícia Espanhola. Nós temos tido uma colaboração muito estreita com a Espanha em atividades dessa natureza. E não só com a Espanha, como outros países, mas na Espanha nós temos tido um trabalho exemplar. E dizer que em crimes transnacionais como esse, a colaboração entre polícias, a troca de informações é a peça-chave para quaisquer ações. Então, meu agradecimento também sincero ao governo espanhol, ao seu ministro do Interior de Espanha, e também às suas autoridades policiais, para que nós pudéssemos ter tido esta iniciativa. E tenho absoluta certeza, e afirmo isso antes de passar a palavra ao doutor Leandro Dayala, que se as pessoas, ao verem esses fatos, que serão noticiados por vocês que aqui estão, souberem de mais circunstâncias e tiverem a coragem de nos revelar isto pelo 180, eu garanto a vocês que muitas outras quadrilhas serão desbaratadas e muitas outras jovens brasileiras não serão submetidas a esse tipo de exploração. Estou Leandro Dayala, passo então para a complementação. Eu queria agradecer o